Amém. Glória a Deus. Os irmãos conseguem me ouvir bem? Como meu esposo disse, a gente passou muita dificuldade essa semana. Eu ainda estou bem rouca. Na sexta-feira, irmãos, eu perdi completamente a minha voz. E a gente entende que é um ataque espiritual, né? Eu fui convidada a estar hoje trazendo a palavra a vocês de algo que o Senhor veio queimando no meu coração desde ali de 2023 e que o Senhor possa estar usando a minha vida hoje para estar falando para a igreja dele, né? A revelação que ele quer trazer hoje para vocês. Gostaria de convidar os irmãos brevemente para baixar a cabeça, fechar os olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela vida de cada irmão que está aqui hoje. E, Pai, eu te peço que o Senhor prepare os corações como uma terra fértil para a semente que será plantada. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor possa germinar essa semente no coração, na vida de cada irmão que está presente aqui hoje, e que essa palavra possa produzir frutos. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, começando, né? Graças a Deus eu tenho um bom tempinho, vocês estão com paciência para me ouvir? Sou nova. Deus tem revirado minha vida de ponta cabeça dos últimos meses. Eu estou mais habituada a palestrar em eventos de banhosa, groomer e tudo mais. Só que eu tenho pedido a Deus para quebrantar o meu coração. Assim Ele tem feito, porque a gente pede, o Pai dá. E glória a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E antes de começar a palavra que eu preparei para vocês hoje, eu queria dar um breve testemunho de como foi o encontro do Ticum, né? A gente teve presente na semana retrasada. O irmão Abnério, ele já deu uma boa parte, né, de como foi da palavra, de geração a geração. E hoje eu creio que a minha presença aqui é uma resposta ao que foi pregado naqueles dias nesse evento, né, nessa palavra. O tema do Ticum foi a revolução de Elias. E teve 2 versículos chaves em que o Espírito Santo me incomodou tanto na madrugada de quinta-feira, lá no evento, para escrever e vim falar para vocês, que enquanto eu não escrevi tudo que eu tinha para escrever, não dormi. Então, vou tentar ser breve, porque o tempo é nosso inimigo, né? Então, só se você conseguir, João, mandei para você os versículos, mas esse eu não mandei. Malaquias 4:6, né? Irmãos, eu vou estar percorrendo a palavra hoje, né? Pode deixar. Vou estar percorrendo bastante a palavra hoje, então a Ju vai estar me ajudando, né? Colocando aqui no telão para vocês, para a gente ter um pouco mais de agilidade. Então foram 2 versículos muito falados lá nesse evento, que foi Malaquias 4:6, que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E também foi falado muito de Romanos 11, versículo 17 e 18. Entretanto, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se considere superior a esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta vocês. Então, nessa primeira parte, que foi que o Abnério trouxe para a gente, né, no culto passado, Deus está fazendo algo novo entre nós, e todos nós vamos ser participantes deste algo novo, desde as crianças, que nem a criança da irmã. Qual é o seu nome, irmã? É Caiane, seu filho? Desde o tamanho do Ravi até o mais velho entre nós. Deus está fazendo algo novo. E todo mundo vai ser participante. Então eu gostaria que os irmãos repetissem assim comigo. Eu faço parte do plano que vai preparar o caminho para a volta de Jesus. Então quando eu falo ancião, eu não digo ancião de idade, tá? Mas eu estou falando de maturidade espiritual. Porque se for falar de idade, eu nasci em berço evangélico, eu tenho 29 anos, nossa, 29 de caminhada. Mas eu tive o despertar e o encontro com o Espírito Santo ali em 2021,
que realmente Deus tirou algo. E eu percebi algo diferente. Então, eu quero dizer para vocês que vocês anciões que fizeram algo no passado, seja por idade, seja por maturidade espiritual, aquele dia que o coração de vocês queimou por Jesus, teve um dia, está escrito lá no livro de Deus, que o coração de vocês queimou por Jesus e vocês ficaram, não conseguia se conter, precisava fazer alguma coisa. Eu queria dizer para vocês que o coração de vocês vai queimar novamente. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, né? Aqui os pais, eles dizem aos anciões e dos filhos, nós, a geração mais nova. E o converter é mudar e transformar. Então vai ter essa transformação, esse reavivamento, esse incendiar do fogo. E essa ligação dos pais também foi ligado aos nossos irmãos de Israel, só que eu não vou entrar muito nesse tema. E os filhos somos nós, os frutos de vocês, né? Então, se a gente olhar aqui na nossa comunidade, a gente enxerga várias gerações, né? A gente enxerga aqui, eu vou citar alguns nomes, o Regis não está aqui, mas ele é uma geração, o pastor João é uma outra geração, eu sou uma outra geração, com o Léo, Caju, com o Tárcio, o filho da irmã Ravi é outra geração, temos facilmente 3 a 4 gerações aqui entre nós. E Deus vai queimar todas elas, e um precisa do outro, né? Então, Deus está fazendo algo novo, todos farão parte. E se vocês estão achando que vocês vão aposentar, geração mais velha, se vocês estão achando que vocês vão passar o bastão, digo para vocês que vocês não vão não, porque é vocês que vai sustentar nós mais novos. Então, por isso que eu queria trazer um pouquinho, né, desse testemunho, que eu estar aqui hoje realmente, né, esse aprendizado, que ninguém nasce sabendo, não sei se vocês estão sabendo, ninguém nasce sabendo, a gente aprende errando. E com muita felicidade eu trago hoje a palavra de Deus para vocês. Amém? Para quem estiver anotando, pessoal, o tema da palavra é louvor e adoração, uma resposta à revelação. Eu vou estar falando hoje um pouquinho sobre louvor, tá? E adoração. Para isso eu trouxe aqui 3 livros que eu li durante esse período, não só da preparação da palavra, mas desde esse período em que Deus tem falado comigo. É A Próxima Onda, de Bob Sorge, né? Ele vai falar sobre um novo que Deus está preparando e tem muita relação com o louvor e com a música. Eu trouxe aqui também o Tabernáculo de Davi, de Matthew Lino. O Tabernáculo de Davi, ele vai falar um pouquinho sobre esse cuidado, sobre Davi e o louvor e adoração para Deus. E esse que é os atributos de Deus, de A.W. Pink, né, que está muito ligado ao nosso louvor e adoração com o conhecer a Deus. Então, depois, quem quiser ver um pouquinho, eu vou deixar aqui, para vocês pegarem direitinho. Então, a gente enfrenta um problema muito sério hoje, né, em todos os lugares, né, que se chama familiaridade. O que é a familiaridade? É quando algo é muito familiar, que acontece com recorrência, que a gente tem o problema de deixar de valorizar, porque se tornou familiar. Tem um livro que o Douglas, da Jesus Cop, lançou, que se chama Olhe para Jesus. E o Guilherme estava me contando um trecho no prefácio desse livro, em que o Douglas ele fala assim que quando Jesus veio, Jesus era Deus, mas ele veio em forma humana, ele veio como carne, né? E as pessoas olhavam ele de forma sobrenatural, porque ele estava ali, ele curava, o Espírito Santo movia através dele, ele fazia milagres, ele fazia sinais, ele fazia maravilhas, e as pessoas ficavam, uau, né? Sobrenatural. Mas Jesus era Deus, mas ele veio como homem. E por que era tão sobrenatural? Porque era coisa diferente naquela época, né? Se a gente for traduzir para hoje, por exemplo, se a gente está com uma dor de cabeça, eu não vou orar para a minha dor de cabeça passar. Eu vou pegar uma dipirona, uma Neosaldina, eu vou tomar, né? É o mais natural, é o mais normal. Mas, para nós, filhos de Deus, o nosso normal deveria ser, nossa, eu estou com um mal-estar, eu vou orar
e Deus vai curar. E aconteceu muito isso durante essa semana. Sexta-feira eu estava totalmente sem voz, eu fiz uma convocação de todo mundo aqui. Gente, ora pela minha vida, eu estou sem voz, eu estava completamente sem voz. E Deus, com sua graça e misericórdia, restabeleceu. Estou um pouquinho rouca ainda, mas os irmãos estão ouvindo, né? Amém? Glória a Deus. Então, gente, o que eu quero dizer com a familiaridade? O louvor e a adoração, ela tem um papel muito importante. O louvor que é feito, né, antes da palavra, ele não é um entretenimento. Ele não é para chegar um pouquinho atrasado, para bater um papo, para rever o irmão. Não, irmãos. O louvor faz parte da palavra. Porque a música, ela é a palavra do Senhor cantada. Você pode esquecer todo o assunto da pregação que o pastor falou, né? Mas os músicos que às vezes estão aqui, né, os ministros, eles estão prestando atenção na pregação, eles estão buscando ali, o Espírito Santo está ministrando no coração deles para ter uma canção para cantar que vai condizer ali com a palavra. Você pode esquecer a palavra, mas você vai ficar cantarolando aquela canção a semana toda, porque a música, ela tem isso, de ministrar os nossos corações, de entrar na mente e discipular os nossos corações. Então, pode abrir em Jó 38, versículo 4. O nosso Deus, gente, ele é um Deus musical. Amém? Amém. Jó 38, 4, enquanto Jó estava murmurando, estava passando por toda aquela situação, e ele queria tirar uma satisfação com Deus, Deus responde ele. E ele fala assim: onde você estava quando eu lancei o alicerce da terra? Responde-me se você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou a sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. O que está acontecendo aqui? Enquanto Deus estava falando assim para Jó, enquanto eu estava fazendo, quem é você enquanto eu estava fazendo tudo isso? E aqui tem um detalhe, que enquanto Deus estava fazendo tudo isso, enquanto Deus estava criando o mundo, enquanto Deus estava criando você, escrevendo todos os seus dias na linha lá no livro da vida, as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos regozijavam. Eu fico imaginando assim uma orquestra sinfônica enquanto Deus fala: haja luz, tudum, houve luz. Então, hoje eu quero falar com vocês isso, a revelação sobre o que é o louvor, pois o assunto louvor não é só para a gente que está aqui ministrando para vocês. O assunto de louvor é para todos, é para a igreja, é para cada um que está sentado aqui hoje. E existe uma diferença entre louvor e entre adoração. Licença, irmãos. Então tem uma diferença entre louvor e adoração, irmãos. A adoração, ela é uma resposta da revelação que a gente tem de quem Deus é e da grandeza e do seu amor. Amém? Quando você tem uma revelação da grandeza e do amor de Deus, você passa a ter uma ação a partir disso. Você passa a ter uma atitude a partir disso. Eu tive uma revelação da grandeza e do amor de Deus em 2021. Então, a partir disso, eu quero ser uma esposa melhor para o meu marido. A partir disso, eu quero ser uma filha melhor. Eu quero ser uma serva melhor. Eu quero ser uma pessoa que trabalha melhor. Qualquer coisa que parte disso se chama adoração, inclusive o louvor. E o louvor, ele é um ato de elogio. E aí eu quero contar uma coisa para vocês. Eu preciso da maturidade dos irmãos, amém? Fala para vocês que não existe louvor parado. Você pode estar em profunda adoração, parado, mas louvando não. E eu quero contar para vocês que Deus,
Nosso Deus musical, ele é um Deus específico. E eu vou decorrer da palavra mostrando para vocês que Deus, ele quer ser louvado, mas de um jeito específico. Amém? Então, o Léo abriu a parte dos dízimos das ofertas, falando de Êxodo 25, eu vou falar de Êxodo 25 também, só que só vou dar uma breve passadinha. Abre para mim, Ju, em Êxodo 25, a partir do versículo 9. Aqui em Êxodo, o que está acontecendo? Né? Façam tudo conforme eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Aqui, nesse versículo, é o início de Deus passando as instruções para Moisés, para fazer o tabernáculo dele. Então Deus não falou assim para Moisés, Moisés, faça o meu tabernáculo, arme uma tenda lá e acabou. Irmãos, de Êxodo 25 a Êxodo 40, são 15 capítulos de Deus falando especificamente o que é para Moisés fazer. Moisés, você vai pegar o varão, aí você vai passar, você vai banhar ele no bronze, depois você vai banhar ele na prata. Você vai colocar uma argola na ponta, vai colocar na outra, na distância de tantos centímetros. Deus faz isso com Noé também. Então, irmãos, precisamos ter essa revelação da grandeza de Deus e como Deus gosta das coisas certas e de forma específica. Amém? Então, onde que eu quero chegar? Que louvor não é uma opção nossa. Louvar a Deus, o jeito de louvar já está escrito na palavra dele. Ai, Lari, mas é que hoje eu não estou bem. Briguei com a minha esposa. Lá em casa isso não acontece, né, amor? Graças a Deus. Nem de vocês, né? A gente é crente, nós não briga com o marido, nós não briga com o filho, né? Nós é santo. Ô, glória! Estava andando, eu pisei no rabo do cachorro, dei um chute no cachorro. Meu patrão falou grosso comigo, pediu um aumento, ele negou. Não gostei. Então eu só vim hoje para cumprir a carteirinha e a presença. Né? Domingo de noite tem que estar aqui batendo carteirinha, né, pastor? Ah, Lari, mas é meu jeito, eu sou inflexível. Eu sou fleumático. Fleumático, não sei se os irmãos já estudaram sobre temperamentos. Fleumático, ele não tem reação nenhuma. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo o que passamos não torna Deus menos digno de receber o nosso louvor. Ele é digno. E ponto. Salmo 117, 1. Eu vou fazer várias pausas aqui para tomar água. Vocês podem ver que a minha voz já está sumindo. Vão intercedendo por mim, gente, para eu ter voz até o final. Foi tão difícil louvar hoje que eu não podia cantar, senão eu ia ficar sem voz para pregar. Então, aqui junto comigo. Louve ao Senhor, todas as nações, exaltem-no. Somente quem está feliz hoje. Somente os sanguíneos. Todos os povos. Louvem ao Senhor, todas as nações. Exaltem todos os povos. Eu queria dar um testemunho, eu vou tentar ser breve. Ano passado, né, enquanto eu estava tomando a frente de ministrar louvor, na parte do ministério em si, aconteceu alguma coisa assim, né? E a gente estava numa semana em que ia ter o louvorzão no sábado, que nem vai ter o louvorzão agora, no dia 23. E assim, irmãos, falar para vocês, é um desafio o ministério de louvor assim, porque é muito difícil, né? Executar as habilidades, a excelência. Deus pede a habilidade da gente também na sua palavra. É específico a gente, que é músico, que está aqui em cima. E eu ia ministrar, eu acho que, não sei se é a minha primeira ou segunda vez, estava nervosa. O louvorzão é tão abençoado, infelizmente não é todos os irmãos que estão aqui, venham, vocês não vão perder. Deus derrama muito nesse momento com a gente aqui. E aí, né, a gente ensaia. E eu vou contar uma coisa para vocês, que no ensaio, mesmo sendo ensaio, a gente está louvando a Deus.
Deus não marca assim, tipo, 5 horas aqui, o Ivan veio hoje às 5 horas, mas só vou receber o louvor do Ivan às 7 horas, que é a hora do culto. Muitas das vezes a gente está em ensaio aqui e a presença de Deus, a sua glória vem. E aquele dia, a gente ia ter um ensaio, era uma quinta-feira, 30 de maio, era feriado, não estava dormindo, né, com meu esposo. Mas naquela semana, entre segunda-feira e terça-feira, eu recebi uma ligação do meu tio, lá na Paraíba. E meu tio falou assim para mim: ô Larissa, filha, quero contar uma coisa para vocês. Para você, e eu não tenho muito contato, né? Com meu tio, eu não tenho muito contato com a família do meu pai. Meu pai, ele foi embora desde pequeno. E meu tio falou assim para mim: filha, seu pai estava fazendo um esquadrejamento aqui da sacada. Ele estava numa escadinha de 5 degraus. E ele caiu e bateu a cabeça. E ele está internado. Tá? Eu falei: glória a Deus, vamos orar por ele. Amém. Mas passou os dias, trabalhei, todo aquele alvoroço, em contato. Quinta-feira, 2h30, a gente teria ensaio, 7 horas. O meu tio me ligou e falou: filha, queria comentar com você que, infelizmente, os médicos declararam a morte cerebral do seu pai. E a gente queria ver com você se a gente pode fazer a doação dos órgãos. E a gente conversou um pouquinho, falei: não, está autorizado, pode liberar, pode doar os órgãos dele. Aí eu pergunto para vocês: irmãos, eu queria vir quinta-feira aqui, ensaiar. Eu queria tocar em louvorzão no sábado. De jeito nenhum. Mas eu vim porque a gente entende que Deus é digno. Independente do que está acontecendo, Ele é digno. Ele quer receber o seu louvor com o seu coração destroçado. Ele quer aquele louvor com problemas. Ele quer aquele louvor feio, imperfeito. Não importa. Ele é digno. Eu estava vendo um vídeo no Instagram. Eu sou produtora de conteúdo no Instagram, mas eu não consumo em rede social, irmãos. Eu não tenho paciência. É irônico, né? E nesse vídeo, era um vídeo assim: tinha um pai e tinha sua filha, de 2 anos, 3 anos. E na infância da criança, até os seus 12, 14 anos ali, a criança está formando o seu caráter. E o seu pai estava ensinando a sua filha que erros podem acontecer, ensinando frustrações. Então, ela estava lá, colocando um leite no copo, derrubou. Aí o pai veio aqui, abraçou a filha e falou assim: filho, tá tudo bem, acontece, a gente limpa. A filha estava lá jogando futebol, foi chutar a bola, levou um capote. Aí o pai foi lá: filha, calma, não, machucou aqui, mas vai sarar, tá tudo bem. E vários vídeos, várias sessões assim, né, dessa forma. Aí, no finalzinho do vídeo tinha uma parte assim, que eles estavam fazendo um bolo. Aí a filha quebrou os ovos, colocou na tigela. E na hora que ela foi colocar o trigo ali fez e voou em tudo. Aí o pai falou assim: filha, tá tudo bem, acontece, é que eu estava muito cheio. Aí a filha estava lá e falou assim: ai papai, o senhor é meu melhor amigo. E aquele pai olhou assim, e a filha assim: o senhor é meu melhor amigo. Batendo. Meu pai se derramou em lágrimas e começou a chorar. Porque aquela criança de 5 anos falou: pai, o senhor é meu melhor amigo. Aquela sinceridade do coração. E o louvor é isso que Deus espera da gente. O Senhor não está esperando palavras lindas, palavras maravilhosas, elaboradas. Ele está esperando aquela palavra que tem no fundo do seu coração. Pai, o Senhor é meu melhor amigo. Então, vamos lá. Vou começar agora, tá? Foi a introdução. Por que devemos louvar? Salmo 117, 2. Perdão. Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Por que devemos louvar? Salmo 145, 3.
Grande é o Senhor e digno de todo louvor. Sua grandeza não tem limites. É legal quando a gente está lendo a Bíblia, irmãos, a gente pesquisar o significado de algumas palavras. E eu pesquisei que digno, ele significa merecedor. E aí quando a gente coloca assim, né, dentro desse contexto, e a gente lê então, grande é o Senhor e merecedor de ser louvado. Então, ele merece o nosso louvor. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês estão sabendo, mas a gente é humano. A gente ainda não recebeu o corpo glorificado. E a gente peca. Vocês pecam? Vai que, né? Eu peco também. Vixe, toda hora. Estou respirando, estou pecando, pastor. Misericórdia. E toda lei quebrada merece punição. É justo. Quebrou uma lei, merece punição? Então, irmãos, a gente quebrou a lei de Deus. E nós merecíamos o inferno. Mas Deus, por sua imensa graça e bondade, deu o seu filho, que não tinha nenhum erro, o seu filho inocente, para morrer por nós e nós sermos justificados. Deus é bom e é digno de ser louvado. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Ele nos tirou do inferno e nos colocou na sua luz. E só por isso, era para a gente estar aqui gritando glória a Deus, pulando, correndo, dando cambalhota. Mas o que acontece? A familiaridade, a gente se acostumou, se tornou familiar. A gente precisa pedir para Deus trazer essa revelação de novo no nosso coração, para a gente queimar novamente. Salmo 103. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Aqui, essa palavra bendiga, ela significa enalteça. Louve, abençoe, glorie, glorifique, ufane. Então aqui Davi está falando, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. E agora eu quero contar para vocês, irmãos, o que acontece quando a gente louva? Que algo acontece. Salmo 149. Estou dando bastante trabalho para a Ju hoje. 149 a partir do 6. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para imporem vingança às nações e trazerem castigos aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Este é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia. Então, irmãos, o que acontece quando nós louvamos? Aqui o salmista, ele começa com altos louvores e depois libera juízo. Então, quando a igreja se une para louvar em uma só voz, a justiça irá chegar, Deus liberará juízo no meio do seu povo. Isaías 42, versículo 10. Eu sou o Senhor e esse é o meu nome. Não darei a outros a minha glória, nem imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e as novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins das terras. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz.
Regozijem-se os povos habitados por Quedar. Cante de alegria, povo de Selá. Gritem pelos altos no monte. Deem glória ao Senhor nas ilhas e proclamem o seu louvor. Que o Senhor sairá como um homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo. Com forte brado e o grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Tudo isso acontece quando a gente está louvando. Mas acontecem mais coisas. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive. Calado. Mas agora, como uma mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Então aqui, no versículo 13, ele fala que quando isso acontece, quando a igreja se reúne para louvar, o Senhor então sairá como valente. O que isso significa? Sua segunda vinda. Quando a gente se reúne para louvar, a gente está falando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas tem uma coisa que acontece, pelo menos comigo, não sei com vocês, mas já aconteceu assim, de vocês estarem no louvor, e vocês não sentem nem um arrepio, não sentem nada. Nada. Porque comigo já aconteceu. Ou muitas das vezes eu estou aqui adorando e glorificando a Deus, vocês acham assim que eu estou tendo uma visão aberta, estou vendo os anjos voando e passando. Na maioria das vezes não. Queria, gostaria. Às vezes sim, também. Mas grande parte não. Por quê? Louvor não é emoção, não é arrepio. Louvor é entendimento. Amém? Estão comigo? Amém. Então eu entendo que eu preciso louvar porque Ele é digno. Eu preciso louvar porque eu quero ser alguém que apresse a volta de Jesus. Eu preciso louvar porque eu quero que a Igreja Restauração tenha uma atmosfera diferente. Eu preciso louvar porque eu quero que os nossos doentes sejam curados, os cativos sejam libertos, que as nossas famílias proclamem o nome do Senhor Jesus. Eu preciso louvar porque eu quero que o nosso louvor fira o coração de Bragança Paulista. Que os drogados, as prostitutas, as famílias, os desviados, os doentes sejam curados. Então, eu tenho esse entendimento e é por isso que eu louvo. Por isso que eu glorifico a Deus. Apocalipse 7, versículo 11, vai dizer assim: todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. E eles se prostravam com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, seja ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Gente, sabe o que está acontecendo no céu nesse exato momento? Louvor. Sabe o que a gente vai fazer eternamente? Louvar. Só que a gente é humano. A gente é falho. Pode ser que passe na sua cabeça. Porque, né? A gente às vezes pensa umas coisas e pensar assim, nossa, mas que tédio. Não aguento 20 minutos de louvor aqui, antes da palavra, eternamente louvando a Deus. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É que vocês não estão vendo o que os anjos estão vendo nesse exato momento. Um dia não teremos mais o que fazer a não ser estar diante do trono, jogando nossas coroas e falando: Santo, Santo, Santo ao Senhor. Mas podemos começar a ter um pouquinho dessa revelação hoje, aqui. Tirar esse véu, abrir os nossos olhos e ver o que está acontecendo nos céus, nas regiões celestiais. E na medida que a nossa revelação aumenta,
Na medida que vemos quem Deus é, consequentemente, a resposta automática é adorar e louvar a Deus. Precisamos ver mais, sentir mais, pedir a Deus a revelação e tirar a venda dos nossos olhos. E agora eu chego no terceiro ponto, que é como louvar. Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo que tem vida louve ao Senhor, aleluia. E eu queria convidar vocês, rapidinho, para respirar assim. Respirou? Tem vida aí? Então, louvem ao Senhor. E Deus, Ele é específico. Ele fala que Ele quer ser louvado de acordo com a sua grandeza. Façam assim. Qual é a grandeza de Deus? Isaías 40, 12. Ele vai falar assim, que toda a água da terra cabe dentro da conchinha aqui. Ó. Não é a mão toda não, é lá a conchinha. Aqui, a conchinha. Toda a água da terra cabe dentro da conchinha da mão de Deus. Foi Ele que mediu e delimitou aonde as ondas do mar param. As estrelas estão cantando para Ele. É grande? Ai, Lari, mas eu tenho dificuldade de louvar mais do que eu louvo. Então, por isso que eu trouxe esse livro aqui. Estude os atributos de Deus. Porque você louva na medida que você conhece. Se você não conhece, você não vai louvar. E quanto mais você conhece a Deus, mais fascinado você fica, porque Ele é irresistível. É impossível você ficar parado. É impossível você não louvar a Ele. Irmãos, não depende de quem nós somos, mas o louvor depende de quem Deus é. E se você não tiver a revelação da grandeza, se você não tiver a revelação da dignidade, você não vai louvar. Não adianta eu ficar aqui como ministro, vamos igreja, pula para a direita, pula para a esquerda, levanta o braço, dá glória a Deus. Se você não tiver a revelação, você não vai louvar. Então por isso que Deus tem queimado no meu coração. Por isso hoje eu estou aqui, para que Ele use a minha vida como canal, que seja o iniciar de um despertar na vida de vocês, dessa revelação da grandeza de quem Deus é. E aqui, gente, eu estou dando só um breve resumo, porque vocês vão conhecer a Deus no momento que vocês convidarem Ele para o seu coração. Não vai ser comigo aqui, não vai ser com o pastor João, não vai ser com uma banda, não vai ser em outras comunidades. Vai ser no momento em que você pegar, ir para o seu quarto, fechar a porta e falar: Senhor, quebranta o meu coração, me revela a tua grandeza. Ele vai revelar. Você está preparado? Porque não é fácil. Como o Léo disse, não é fácil, mas Ele revela, e Ele transforma, e Ele restaura, e Ele incendeia. Irmãos, quando vocês verem a Deus, você não vai mais conseguir desver. E quando você vê, você vai adorar. É automático. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a palavra louvor.
A Bíblia, conforme ela foi sendo traduzida, conforme ela foi surgindo suas novas versões, algumas palavras foram tiradas da sua etimologia. As palavras elas vão recebendo a tradução igual, mas a sua palavra original tem um significado diferente. Então, toda a Bíblia, se você for ver, tem palavra louvor. Aparece em torno de 340 vezes a palavra louvor. Mas se você for buscar atentamente, estudar, principalmente aquelas Bíblias de estudo, vai ter louvor e a sua palavra em hebraico na sua etimologia original. Então, quando cantamos louve ao Senhor, o que vocês acham que é louve ao Senhor? É dançar? É bater palma? Cantar? Levantar as mãos? Na Bíblia, existem 7 expressões diferentes de louvor. E a gente vai decorrer um pouquinho sobre elas. Então a gente começa com um louvor. Aí vocês não reparam no meu grego não, que eu não sou fluente não. Eu vou falar do jeito que está escrito. Começamos com o louvor, o touda. Na palavra vai estar escrito louvor, mas na sua etimologia é touda, que significa louvor de reconhecimento e gratidão. Então a gente vai ver em Salmos 50, 23. Ele é um louvor que reconhece as obras de Deus, expressa gratidão pelas obras de Deus e pelas obras que ainda virão. E ele vem acompanhado de algumas ações físicas, que geralmente é a gente louvando assim, a mão estendida com a mão em formato de concha. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. A segunda expressão de louvor é o yada, que é um louvor de ação de graças. Ele é muito parecido com o toda, porém o yada, ele dá ação de graças pela grandeza de quem Deus é de forma pública. Então a gente vai ver em Salmos 63, 4. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome eu levantarei as minhas mãos. Depois vamos ter o louvor Barak, que é um louvor de reverência, um louvor que a gente se ajoelha e se humilha diante de Deus. Em Salmo 103, versículo 1. Barak, ele é descrito com o ato de se curvar em adoração a Deus e também pode se referir a oferecer um louvor respeitoso a Deus, reconhecendo a sua grandeza e poder. Então, o Salmo 103 vai dizer, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor a todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. E agora vai começar a ficar mais legal. É a parte que eu gosto mais. A quarta expressão é o zamar. O louvor zamar, ele é um louvor com instrumentos musicais. Então, Salmos 150, versículo 3. Zamar é um louvor que envolve instrumentos musicais, de corda, cânticos. Ele é um louvor mais elaborado, é um louvor mais festivo. É aquele louvor que a gente chama celebração, em que a gente se alegra, bate palma, pula. Então, o Salmo 150 vai falar, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira, harpa, louvem-no com tamborins, danças, louvem-no com instrumentos de corda, flautas, louvem-no com símbolos sonoros e ressonantes. Não existe louvor parado. Amém? A quinta expressão é o louvor Shabak. Ele é um louvor com gritos e júbilo. Salmos 63, versículo 3. Então, o Shabak, ele é um louvor de alegria e clamor. Ele é um tipo de adoração ruidosa e triunfante. Expressa através de gritos,
aclamação e exaltação na grandeza de Deus. O teu amor é leal e é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Sabe, irmãos, além da familiaridade, a gente está vivendo num tempo em que ligou-se muito que você ser uma pessoa adulta, em que você ser uma pessoa madura é ser uma pessoa apática. E que se você é muito careta, muito feliz, você é imaturo. João 9:6 vai falar uma coisa muito importante. Eu queria trazer uma observação para os irmãos. Irmãos, vocês acham que Jesus era maduro? Aqui Jesus está operando um milagre. Depois que ele falou com o cego, Jesus cuspiu no chão, aí ele fez uma lama e passou no olho do cego. Aí eu pergunto para os irmãos, se vocês vissem uma atitude dessa hoje, como seria a nossa reação? Porque era Jesus. Por que Jesus cuspiu no chão e fez uma laminha para curar o cego? Maduro é aquele que obedece às Escrituras e à palavra de Deus. Porque eu tenho uma revelação de quem Deus é, a minha resposta é gritar. Glória a Deus! Obrigado, Senhor! A sexta expressão é o halal. E vocês veem que vai aumentando, né? Halal é o louvor onde você age como um louco, com alegria, danças, instrumentos de forma exuberante. Queria pedir para a Ju deixar aberto por enquanto em 2 Samuel 6:13. Eu queria contar uma curiosidade para vocês, irmãos. Que a palavra aleluia, né? Ela é a combinação de duas palavras hebraicas. Halé, de halal, louve, louvor. E Yah, que é a abreviação de Yahvé, que é Deus. Então, acabei de falar para vocês que halal é louve como louco. Então, quando a gente fala aleluia, a gente está louvando como loucos a Deus. E é muito interessante nas culturas que na antiga Israel o louvor era uma prática comunitária que reforçava a identidade e a crença dos povos, com música, canto, dança sendo expressões comuns de louvor. Era comum, é comum para eles. Então aqui em Samuel, o que está acontecendo? Davi está trazendo a arca de volta. Quando os carregavam a arca do Senhor, eles davam 6 passos e sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, aquele que era segundo o coração de Deus, vestindo seu colete sacerdotal de linho, todo chiquetérrimo, elegante, foi dançando com todas as suas forças perante ao Senhor. E enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor, ao som de gritos de alegria e trombeta, louvor halal. E aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Então, o que eu quero trazer para vocês é que o rei estava louvando a Deus, halal, e mesmo sua esposa desprezando. Não importa, a presença de Deus estava voltando para aquele lugar. Louvar não é sobre quem somos, é sobre quem Deus é. Amém? Estão comigo ainda?
E a sétima e última expressão se chama Tehilá. Tehilá, ele é um louvor espontâneo. Nós, aqui na comunidade, temos praticado Tehilá. É quando fica meio que sem música e surgem louvores espontâneos. É uma forma de louvor a Deus, que é um cântico que vem do coração, da sua mais profunda intimidade com Deus. Ele é um tipo de louvor que expressa gratidão a Deus por suas bênçãos e seus feitos. Você pode... já tá, ó. Nossa, muito bom assim, né, pastor? O Tehilá, ele pode ser um louvor espontâneo, onde a pessoa expressa seus sentimentos e admiração a Deus. O objetivo principal do Tehilá é exaltar e reconhecer Deus e sua grandeza. Ele é uma oração cantada. Profecias foram proferidas em louvores Tehilá. Pôs um novo cântico em minha boca. Um hino de louvor Tehilá, nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor.